Meu nome é Anderson Dadário, eu trabalho com segurança da informação. Meu grande desafio é conseguir ajudar a ter uma internet mais segura. E hoje eu sou fundador de um projeto para defender aplicações web. Sou Vinícius Cardoso, sou especialista em segurança da informação. Está bem ligado a pessoas que têm esse interesse em trazer uma melhoria, né? Trazer uma sensação de segurança e cuidar dos seus dados, das informações. Onde tem informação, tem que ter um conceito de segurança hoje em dia. Meu nome é João Lucas Melo Brásio e eu sou consultor de segurança da informação. O meu trabalho é exatamente quebrar barreiras de segurança que foram feitas e projetadas por outros especialistas de tecnologia. Sou Gabriel Lima, sou pesquisador de segurança da informação. Basicamente, você tem uma empresa e você quer saber se tivesse agora ali no prédio do lado uma equipe de hackers reunida para tentar te invadir. Até onde esses caras conseguiriam chegar no seu sistema? Então, a gente é contratado para realmente simular o ataque. A gente faz um ataque como se fosse um hacker. Claro que a gente não causa danos, né? A gente para um pouquinho antes, mas a gente justamente faz a intrusão para ver até onde a gente consegue chegar no sistema e aí levantar para a empresa quais foram as vulnerabilidades que a gente encontrou e como elas devem corrigi-las. Eu comecei a fazer alguns cursos de segurança. Eu trabalhava anteriormente com desenvolvimento web. E eu fiquei fascinado com o que dava para fazer, porque eu sempre ficava, eu sei desenvolver, mas como é que as pessoas atacam os sistemas? E essas perguntas ficavam sempre vagas, né? E aí, com um maior direcionamento, eu consegui engajar numa vaga direta para trabalhar numa consultoria e começar a fazer teste de intrusão. Nosso trabalho é ser contratado por outras empresas para que nós tentemos encontrar vulnerabilidades e fragilidades tecnológicas dos sistemas desses clientes para que eles possam corrigi-los e não ficarem à mercê de criminosos que busquem alguma vantagem ilícita. Eu comecei na parte de ataque apenas e fui migrando para a parte de defesa, que é você estar do outro lado, que eu acho que é muito mais desafiador. Você tem que conhecer tanto quanto o cara que ataca, só que você ainda tem que saber como remediar. E remediar, quando você traz para dentro da empresa, não é só você resolver a falha. Você tem que, muitas vezes não é você que resolve, você tem que triar, ver se é uma falha mesmo, direcionar para o time, conseguir convencer o time que é uma tarefa importante. Então tem a parte de negociação também e saber como o fix, né, seria a remediação dessa falha, vai se encaixar na arquitetura existente da empresa. Existem muitos perfis diferentes de pessoas que estão por trás. Existem vários perfis, objetivos diferentes do criminoso. Existe realmente aquele que quer só tirar um sarro, que quer só derrubar um sistema e dar risada. Geralmente eles são um pouquinho mais novos, estão começando a aprender, querem fuçar, querem desfigurar um site, querem quebrar o seu computador. Existe esse perfil, mas existe também o perfil que quer te infectar para roubar seus dados bancários e aí ter um lucro em cima disso. Ou que quer te infectar para usar sua máquina para atacar um outro site. E aí, de repente, ele vende serviços de derrubar site dos outros. Isso também existe. Então, existem vários perfis de criminosos por trás desse vírus e, enfim, cada caso é um caso. O hacker do bem, ele está ali protegendo, ele está ali realizando defesa, sempre vai ter alguém tentando quebrar. É impossível hoje em dia dizer que você está 100% seguro. Não consigo afirmar isso. Mas você tem que hoje ter uma boa estrutura de conseguir, se você tiver uma violação, conseguir responder isso rapidamente, como trazer uma proteção maior, como conseguir conter para que essa informação não vaze mais. Mas é algo constante. O nosso cliente mais comum são clientes de tecnologia do Vale do Silício. Então, hoje a gente atende 90% da nossa carteira, são clientes de tecnologia, são os clientes que a gente pode dizer que têm o maior nível de maturidade de segurança, eles entendem exatamente a necessidade, eles lidam com um volume de informações de tamanho imensurável, então eles sabem que qualquer vacilo, qualquer tipo de ineficiência da segurança do sistema deles pode acarretar num dano extremamente grande a bilhões de pessoas.
Alguns hackers, eles focam em ter acesso massivo a um número grande de vítimas. Vamos supor um hacker que ele quer ter uma grande rede de computadores infectados para usar essa rede de computadores para atacar determinado site. Esse cara não se importa com quem é o computador, ele quer um grande número de computadores. Então, se ele quer um grande número de computadores, ele acaba indo no ataque dele visar nos sistemas que são mais populares. No caso, o PC do Windows, porque tem mais PCs do Windows com pessoas mais leigas, né, com menos conhecimento, do que pessoas usando o sistema operacional da Apple. Então, acredito que o foco do ataque acaba mais sendo por aquela plataforma que é mais popular e não necessariamente porque X tecnologia é melhor do que a outra. Os recursos que a gente tem em mãos, primeiro mapear o que é enviado para o servidor. Então, a gente tem aqui as ferramentas do próprio navegador, no caso o Chrome, que vai dizer o que é enviado no tráfego de rede. Então, se eu colocar qualquer usuário aqui, um e-mail e uma senha, pedir para preservar o log, logar, ele fez uma requisição que não foi autorizada, porque as credenciais não bateram. Ou seja, eu já mapeei aqui na requisição quais foram os campos enviados, quais foram os cabeçalhos enviados, e eu começo a pensar em planejar meus ataques utilizando esses campos. Então, ao invés de enviar apenas caracteres como de A a Z, de 0 a 9, começar a utilizar, por exemplo, apóstrofes ou chaves, qualquer coisa que faça a aplicação não responder como esperado. Isso pode causar desde uma falha de negação de serviço, do sistema parar de operar por não conseguir tratar o que ele recebe, como pode ocasionar em falhas de injeção de comandos que podem levar a vazamento de banco de dados e muitas outras coisas mais. Os ataques mais recorrentes, pensando no termo de web, né, que é a minha especialidade, são os ataques de injeção. Como assim? Vamos colocar um site aqui de viagens, certo? No site de viagens você consegue se cadastrar, postar recomendações sobre as viagens que você fez, só que você não consegue saber, e o site não tem interesse em falar, quais são todos os usuários cadastrados. Imagina que você vai construir um serviço concorrente a esse de viagens. Não seria interessante conseguir ter a mesma base deles para enviar, por exemplo, e-mail marketing? Nessa perspectiva, aí o Black Hat fica entusiasmado. Fala, se eu conseguir essa base, e como consegue a base? Algum ataque que consiga explorar o banco de dados. Tem vulnerabilidade de todos os tipos, é até difícil de listar, porque onde tem recursos dinâmicos, onde tem pessoas mexendo, tem uma vulnerabilidade. Às vezes a vulnerabilidade é o funcionário mal treinado, às vezes é a tecnologia desatualizada, às vezes é o programa que o programador deu um deslize, não pensou em determinada situação, mas praticamente tudo pode ser uma causa, né? Por isso o cuidado tem que ser realmente excessivo até. E as empresas que eu mais trabalho foi na área de finanças, na área financeira, a indústria de jogos, que é muito visada para ataques, a indústria de seguros, trabalho bastante para esses setores. Eu digo que é algo extremamente dinâmico, né? Diferente de muitas profissões que você estuda uma vez e aquilo se mantém por alguns tempos, em segurança da informação isso não existe. Você tem que diariamente estar antenado com informações, com tecnologias que vão surgindo, novas ameaças. Isso e talvez falar até diariamente seja até já atrasado, né? O que acontece agora, daqui 10 minutos já tem alguma coisa nova que foi descoberta e isso é extremamente mutante. A parte de ameaças tem agora mesmo profissionais que estão aí estudando e tentando quebrar sistemas que ontem protegiam e hoje não mais. Isso é um grande exemplo para vacinas que são lançadas diariamente. O seu antivírus ontem protegia, hoje já não protege mais. Isso é constante. Uma regra básica, que às vezes também não serve para as pequenas empresas, é que gaste de 8% a 15% do seu orçamento de
tecnologia da informação como um todo, diretamente com segurança da informação. Para uma empresa menor, né, que às vezes nem tenha algo tão definido, um orçamento tão definido só para tecnologia, ela consegue realmente começar, né, com um investimento pequenininho e tudo é adaptável ao porte dela. Ela consegue, então, contratar algum serviço e ir crescendo e colocando isso na cultura dela. Um ponto é a questão de você conseguir burlar algo que é feito para funcionar de uma maneira e você conseguir transpassar isso. Então, isso já traz uma realização para esse tipo de profissional, né? Ele conseguir passar algo que não é para passar. Então, sem aquela adrenalina, realmente. Agora, o Anonymous, eles têm hoje uma causa que já é política, não simplesmente de passar um sistema, mas a causa política. Ele sabe que, por exemplo, evitar um navio de chegar em determinado destino com armamento, quantas pessoas talvez eles evitou que fossem mortas? Quantas crianças, né? Então tem essa causa política, essa causa social também. E eu acredito também que haja aí talvez um investimento de algumas organizações nisso, porque também alguém ganhou em esse armamento não chegar lá, com certeza. Então, essa motivação que é interessante, né? Hoje eu vejo muitos dos hackers que eles têm realmente uma motivação financeira, motivação do ganho, mas hoje há uma força muito grande caminhando para causas políticas, para causas humanitárias. Por exemplo, divulgarem a lista de nomes de pessoas ligadas ao Estado Islâmico, divulgar fotos, os perfis. Então, há hoje uma força bem grande caminhando para esse caminho. Quando eu comecei a trabalhar na área de segurança da informação, realmente um desafio para mim seria conseguir, né, violar um sistema de alguma dessas grandes empresas que eu sempre soube que investem pesado como praticamente nenhuma outra do mundo. E eu tentei por muito tempo e era algo que, né, era inalcançável e tentei, até que realmente um dia eu consegui. E isso se tornou algo comum, um hobby, e eles convidam, né, os pesquisadores de segurança ao redor do mundo para que possam fazer isso. Não é algo ilegal de forma alguma, é algo que eles têm interesse, eles até hoje têm programas formais de recompensa, então eles nos recompensam pelo resultado do nosso trabalho. Algo que se tornou um hobby, se tornou até muito gratificante saber que com esse trabalho a gente consegue proteger bilhões de pessoas, a informação, né, pessoal dessa pessoa está protegida por uma vulnerabilidade que você possa ter descoberto e informado a empresa. E tem o outro lado, obviamente, do ganho financeiro. Eu sempre digo que o Wi-Fi é mais perigoso você ter acesso a uma rede Wi-Fi do que usar o 3G ou 4G. Isso porque a tecnologia de você ter uma rede Wi-Fi é muito mais acessível para as pessoas. Então você pode ter uma rede Wi-Fi e a gente tem essa mania de acessar a rede Wi-Fi do café, acessar a rede Wi-Fi do restaurante, da empresa aberta, e a gente não sabe qual é a configuração dessa rede. A gente não sabe quem está na rede e se tem alguém manipulando os dados que estão sendo trafegados por essa rede. Então, de repente, você está usando o seu smartphone para navegar na web numa rede do café e conectado também nessa rede está um hacker que está tentando medir ou analisar todo o tráfego de dados que está acontecendo do seu celular. E aí, às vezes, ele pode ler determinadas conexões que você fizer. Sim, existe um risco grande de você usar uma rede qualquer por aí e de ter outra pessoa maliciosa nessa rede ou da própria rede ser feita pelo hacker. Quando você conecta numa rede Wi-Fi de algum lugar, o seu dispositivo, seja o seu smartphone ou o seu computador, ele tende a procurar essa rede novamente para que você volte a ela rapidamente, como por exemplo, você saiu da sua casa, voltou para sua casa, ele conecta de novo na sua rede. E para ele conectar de novo, ele tem que ficar emitindo um sinal o tempo inteiro perguntando: rede, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Então ele está o tempo inteiro gritando o nome daquela rede que você já conectou. E isso serve para todas as redes que você conectou. Então você entrou numa rede do hotel, entrou na rede do trabalho, entrou na rede da lanchonete, o seu celular, seu smartphone, o seu notebook, o seu computador, vai o tempo inteiro ficar procurando essas redes de novo. O que eu estou mostrando aqui é justamente isso. A gente está enxergando todo o tráfego de rede Wi-Fi que está acontecendo, justamente vendo, ouvindo o que esses smartphones estão gritando e que redes eles estão procurando. E o que isso pode ser de útil para o hacker, né? Para o usuário malicioso? Ele pode justamente ter um mecanismo para ver que, opa, essa pessoa procura a rede do Starbucks, ou procura a rede de uma lanchonete, e ele pode se passar por essa rede.
para que o usuário conecte nela. E o usuário, ao conectar nela, ele vai trafegar seus dados através do computador malicioso do hacker. Ele pode, entre outras coisas, acabar enxergando parte desse tráfego, enxergar algumas senhas que estão sendo usadas na internet. Quando eles não são trafegados com criptografia, a gente chama que ele está trafegando em texto pleno, né, em texto puro, e no meio de um baralhado de textos, que são as comunicações ocorrendo dos protocolos, pode ocorrer lá de ter um texto mesmo do login e senha que você digitou no navegador. Então não, a gente não tem a visão exata do usuário navegando com todos os elementos visuais na tela, mas o texto do login e senha dele podem aparecer no meio das nossas telas aqui como texto puro e o endereço do site que ele digitou ela para a gente acessar, sim. Pode acontecer, é claro, a gente pode ter um mecanismo de invasão, uma vulnerabilidade sendo explorada para, por exemplo, infectar um micro e esse computador da pessoa com esse backdoor, o backdoor provê o acesso visual, mas não ocorre isso em todos os tipos de ataque, é só em alguns mais específicos que você tem essa finalidade de criar um backdoor, um mecanismo para ter o acesso visual. Não ocorre em todos. O Brasil realmente é muito difícil, até as nossas propostas de trabalho aqui, o valor delas às vezes é mal encarado pelas empresas daqui, então com certeza não dá pra gente comparar a maturidade de segurança do Brasil hoje com, né, o Vale do Silício. Existem as empresas que têm os Bug Bounty Programs, que são programas que te recompensam financeiramente para você auxiliar elas, mas algumas empresas que são grandes também, elas possuem um programa que aceite que você faça pesquisa nos sistemas delas, mas não te recompensa financeiramente. E mesmo assim, a gente como hobby, eu pessoalmente, faço pesquisa nesses sistemas, tento detectar fragilidades, né, envio para eles os relatórios para que eles corrijam e sem nenhum ganho financeiro. Só apenas sabendo que é uma empresa que tem centenas de milhões de clientes, ou é uma empresa que seus sistemas, né, várias outras empresas são dependentes dos seus produtos. Então, acredito que essa parte é a parte social que a gente faz. Não tem nenhum benefício financeiro, mas tem a satisfação de saber, né, que nosso trabalho está ajudando a segurança de milhares de pessoas. Mas a gente não pode fazer tudo, isso é importante de ressaltar. Porque às vezes a gente tentando ajudar, a gente está quebrando uma lei, a gente está sendo criminoso, na verdade. Então, o nosso papel é importante para fazer a pesquisa, para de repente usuários que usam determinado sistema que a gente descobriu uma vulnerabilidade, parem de ter essa vulnerabilidade. Então, você, usuário, acabou tendo uma experiência de conexão mais segura porque a gente descobriu uma falha e ela foi corrigida. Isso é perfeito. O problema é quando a gente começa a tentar achar vulnerabilidades e corrigir vulnerabilidades de servidores de terceiros, como o governo, que é uma área que a gente não foi convidado a mexer e que a gente acaba, ao mexer, quebrando leis e vira coisa contra a gente. Então, às vezes, é louvável a atitude de a gente querer ajudar a achar falhas. Eu mesmo, durante minha adolescência inteira, reportei falhas para muitas empresas, mas nem sempre isso é visto com o outro lado, nos enxerga com esse olhar de, olha, muito obrigado pela sua ajuda. Teve sites que já foram invadidos aqui no Brasil e aí, um dia o meu amigo chegou e falou, então, deixa eu ver se eu sei a sua senha. Eu falei, como assim? Aí ele falou, você tinha conta em tal lugar? Eu falei, aham. Aí ele chegou, a sua senha é essa? Eu falei, é essa mesmo. Então, o site também guardava a senha devida criptografia. Quando você vai guardar uma senha, falando em segurança, você não guarda ela criptografada. Você fala, como assim? A gente guarda uma assinatura da senha. Por exemplo, se você vê uma pegada, você sabe que alguém pisou ali, mas você não sabe dizer qual era exatamente o sapato. Você só tem a assinatura daquela passagem da pessoa, você não tem o sapato, você tem a pegada. Ou seja, quando se guarda uma senha é a mesma coisa, você só guarda a pegada para não conseguir reconstruir qual que era a senha. Então isso é o que a gente chama de armazenar o hash da senha. Eu acredito que 3 dicas de segurança que eu daria, uma é manter todos os sistemas atualizados, então o seu browser, o seu sistema operacional, sempre atualizado, isso é uma das coisas mais importantes. A segunda seria bom senso, então a gente entender que não ganhamos na loteria da Europa, caso a gente nem tenha jogado, não adianta cair e botar todos os seus dados, né, nesses e-mails de phishing. Então tem muitas histórias que não fazem sentido e as pessoas caem
por conta de um ganho inesperado, um ganho de dinheiro, né, uma promoção, comprar um telefone que custa R$1.000 por 100. Não existe esse tipo de chance, não cai de paraquedas uma chance dessa. Então, acho que bom senso de tentar identificar esse tipo de fraude e acho que ter um antivírus, ele não é a solução de todos os problemas, você não pode sair baixando qualquer tipo de arquivo só porque você tem um antivírus, mas melhor ter para um usuário comum do que não ter. Cuidado com as informações que você publica, que você coloca no seu cadastro, mesmo se você pense, pô, eu cadastrei no site, o site não está divulgando, não está público. Mas ainda assim, se você tomar todos os cuidados e se a empresa não tomar todos os cuidados e, por exemplo, ela for invadida, ou nem precisa ser invadida, às vezes tem um funcionário mal intencionado que consegue informações de quem está cadastrado. Pega essas informações e você já não tem mais controle. Então, o primeiro passo é tentar evitar por o máximo de informações possíveis na rede, porque uma vez que elas estão lá, dificilmente elas saem. Qualquer pessoa hoje em dia publica algo na internet. Qualquer pessoa, lendo 15 minutos de texto, aprende a publicar um site e pode escrever o que ela quiser. Então, tem propostas milagrosas, tem situações que estão ali puramente para pegar seus dados e totalmente verídicas. Então, para esse público que não está tão à vontade com a internet ainda, não conhece muito essas artimanhas dos invasores e das pessoas maliciosas, é desconfiar realmente. Uma hora que você envia informação para a rede, dificilmente sai dela. Ou seja, muitas vezes alguém posta uma notícia, mesmo CEO de empresas grandes, e a notícia repercute mal. O que acontece? O Google ainda cria um cache, que seria o cache, na verdade, seria uma cópia idêntica da página que todo mundo consegue acessar. Então, se o Google teve o tempo de conseguir fazer o cache dessa página, é um exemplo de uma informação que antes você postou só no seu site, agora o Google tem também. E quem tirou foto do Google e copiou o cache do Google, por exemplo, tem também. Não há hoje uma estrutura lá, você vai acessar tal lugar e ele vai te trazer todo o conhecimento necessário para que você fique um usuário 100% consciente do uso da internet, do uso da tecnologia. Mas você consegue hoje buscar, sim, alguns lugares que vai te trazer algo básico, mas bem básico, né? Porque, como eu falei, não há algo 100% seguro. Você não consegue trazer 100% de segurança no dispositivo. Não adianta eu ter diversas camadas de segurança e a primeira pessoa que falar assim, pode passar sua senha, eu vou lá e passo. O que adianta eu ter toda uma segurança implementada, né? Mas eu vejo que se você quiser buscar esse conhecimento, noções básicas, você até consegue sim hoje em dia, em alguns lugares bem pontuais talvez.